Olá, pessoal. Aqui meu nome é Vivian Ortiz, eu sou editora do site da revista Ana Maria. E hoje a gente está recebendo aqui no estúdio o Dr. Fernando Gomes. Bem-vindo, doutor. Ele tinha vindo inicialmente aqui para falar sobre um outro tema, mas com a história do Gugu, que sofreu um acidente ontem e está internado. A gente achou bacana falar sobre o assunto para até orientar as pessoas sobre o que fazer nessa hora, né? Exatamente. Na questão do Gugu. É que assim, não se sabe muita informação, né? O que foi divulgado é que ele está vivo, está internado, mas é um caso que costuma ser muito complicado, esse tipo de situação? Então, eu vou falar baseado em fatos reais, tá? Fazendo realmente a comunicação médica aqui do que a gente tem de informação dos boletins do que foi passado. Ele teve um trauma de crânio, numa situação de um acidente doméstico, e com impacto direto por uma queda de 4 metros. E foi prontamente levado para o hospital. A gente sabe que essa primeira hora depois do acidente, ela vai determinar muita coisa, como evitar lesões secundárias, os melhores prognósticos, ou seja, a melhor evolução, a pessoa tem chance de ser, então, inserida nesse contexto. E ele foi inserido nesse contexto. Ele teve trauma, mas prontamente foi atendido de forma adequada e foi levado para um hospital que é referência em trauma, que tem todas as especialidades, equipamento e medicamentos necessários para esse tratamento inicial. A gente sabe que o tecido cerebral ele responde ao impacto, ao trauma, ao acidente, de uma forma muito monótona e previsível. Depois que você tem uma lesão, o inchaço cerebral ele atinge o seu pico, na maior parte dos casos, do terceiro ou quinto dia. Então, por isso que eu tenho falado, né? A gente não sabe direito ao certo. Veja, o que é falado pra gente é que ele teve um trauma de crânio e está no hospital de ponta excelente. Enfim. Ele pode ter tido um trauma de crânio leve, não foi, né? Porque, enfim, de 4 de metros, moderado né? a grave e pode estar simplesmente numa observação, pode ter tido uma contusão cerebral, pode ter tido um hematoma subdural agudo, pode ter tido um hematoma extradural, pode ter tido um inchaço cerebral, um brain swelling, que a gente chama, né? Mas informações referentes a se houve cirurgia ou não, se houve algum procedimento para medir pressão intracraniana ou não liberaram. Então a gente fica ainda aí, na verdade, na expectativa de que tudo esteja correndo super bem para ele nesse momento que é tão delicado. Esse tipo de paciente costuma se recuperar fácil? Então, tudo depende, Viviane, porque assim, se existe uma lesão muito grave do tecido cerebral, focal, vai depender da área que foi atingida. Por exemplo, vamos imaginar... um tecido cerebral focal? Vou dar um exemplo. Lesão focal, lesão difusa. Lesão focal. A pessoa bateu a cabeça, teve uma fratura nessa região parietal e embaixo dessa região parietal está o lobo parietal que está nessa região. É esperado que a pessoa tenha alterações referentes a essa área região. E essas circunjacências. Então, um pouquinho mais para frente aqui está a área motora, então é esperado que ela tenha deficiência para movimentar o lado esquerdo do corpo. Entendeu? A sensibilidade contralateral do corpo, muitas vezes a percepção, entendeu? Pode mudar. Se o impacto foi posterior e por contragolpe pegou a região do lobo frontal, a pessoa pode ficar confusa, pode sentir dor de cabeça, pode ter alteração de comportamento. Mas são todos os sintomas na hora focais. Que vão passar com o tempo? Depois isso até pode ficar como sequela e precisar de um tratamento multidisciplinar. Para melhorar. Fisioterapia. Físio, fono, terapia ocupacional, neuropsicologia, psicologia. Às vezes vai precisar de uma operação. Pode ficar com sequela, por exemplo, quando tem uma lesão no córtex cerebral, uma epilepsia. Porque aí, por questão cicatricial, neurônios começam a disparar de uma forma anômala, impulso elétrico, e a pessoa fica com uma epilepsia pós-trauma. Então, muita coisa pode acontecer. O indivíduo pode ter uma situação que a gente chama de hidrocefalia, que na parte de dentro do cérebro é produzido o líquido cefalorraquidiano, que seriam aqui nos ventrículos laterais. Depois do trauma, quando existe o sangramento desse líquido que envolve o tecido cerebral, pode provocar inflamações e esse líquido começar a acumular. E aí a pessoa pode ter dor de cabeça, náusea, vômito, dificuldade para andar, para controlar a urina e precisar inclusive de uma neurocirurgia para colocar um dreno e tratar essa situação. Isso num primeiro momento que pode ficar, os sintomas podem ficar mais leves no decorrer do tempo. Exatamente, a pessoa pode se recuperar. Agora, se é uma lesão difusa, por exemplo, um inchaço cerebral, com aumento da pressão intracraniana, muitas vezes você tem deslocamento dessas estruturas de um lado para o outro. Você imagina, é um estojo fechado. Então, deslocou para o lado errado, entendeu? Vai apertar outras estruturas que estão, teoricamente, sãs, saudáveis. Por isso que até existe um procedimento em neurocirurgia extremo para tratar a hipertensão intracraniana, que é a craniotomia descompressiva.
Então é feita uma retirada de metade da calota para permitir que o cérebro, durante esse período de inflamação, de tempestade cerebral, possa então expandir para fora, onde não tem neurônio, viável e saudável, protegendo o outro hemisfério cerebral. E mas depois aí a disso, pessoa fica internada, a pessoa fica... Não, internada, terapia intensiva, UTI, é uma situação extremamente dramática. Uma pergunta assim de pessoa leiga, isso chega, quando a pessoa bate, chega a rachar o cérebro, assim, essa parte da calota? Pode ser que isso aconteça. Dependendo da forma do impacto, a pessoa pode ter uma fratura. Mas vamos pegar um outro exemplo de uma pessoa famosa também deixou a gente com o coração apertado aí muitos anos atrás, Ayrton Senna. Ele estava numa grande velocidade, estava com todos os equipamentos de proteção de forma adequada, mas subitamente o automóvel que ele estava, ele desacelerou. Aí, por mais que você tenha toda a proteção externa do capacete, cinto de segurança e tudo, o tecido cerebral por dentro ele cisalha, ele desloca. Então você imagina, a velocidade ela subitamente reduziu e o próprio cérebro escorrega um com o outro. E os neurônios, então, eles podem se desconectar. Além disso, a gente pode ter uma resposta do próprio vaso do tecido cerebral, a gente chama de vasoplegia. Fica tudo, de repente, dilatado de uma forma só. É como se o cérebro ficasse subitamente inchado, todo vermelhão, cheio de sangue. Mas e aí é uma situação dramática. Jeito? É uma situação dramática. É dramático. É dramático. Isso pode levar a aumento súbito de pressão intracraniana, coma e morte, dependendo da região. Provavelmente foi o que aconteceu com Exatamente, porque foi uma lesão difusa. E aí, por que eu estou dizendo isso? O crânio dele sequer quebrou. Sério? Olha como é complexo. Tem pessoas que caem de moto e às vezes mesmo com capacete, a pessoa, a gente chama de alteração da velocidade angular. Ela bate a motocicleta e a pessoa vira. E ela vira em torno dela mesma. Esse movimento com o próprio tecido cerebral pode provocar lesão difusa, ou seja, eu não consigo num exame de imagem falar, olha, tá aqui o problema, eu vou tirar o hematoma e vou resolver a pessoa. Não, as conexões microscópicas dos neurônios são rompidas. Nossa. E aí, você entendeu? Você não tem exatamente o que fazer do ponto de vista cirúrgico. Os médicos não sabem, não você controla a pressão intracraniana, espera passar aquele período, né, que pode ser de alguns dias, algumas semanas, e depois então você começa a avaliar o paciente e coloca ele num processo de reabilitação, e aí você lança a mão de uma coisa que existe chamada neuroplasticidade, que outros neurônios são recrutados para desempenhar uma função específica. Por isso que assim, é tão grave, tão dramático e tão preocupante. Por isso que o melhor, sempre que puder, é evitar. Evitar, que é o que a gente estava falando. Muito cuidado na hora de subir num telhado, na hora de fazer esse tipo de coisa, né? Piso molhado. Piso molhado. Sabe, às vezes a pessoa tá super confiante em casa, quando vai ver, escorregou. Escorrega, bate a cabeça, às vezes no próprio banheiro, no box, no vaso sanitário. São situações que acometem o dia a dia e muitas vezes a pessoa vai ficando um pouco mais velha, mas acha que tá tudo certo, né? Sim. Não, a gente tem que reconhecer as situações. Muito obrigada por participarem. Vamos torcer pro apresentador Gugu Liberato se recuperar logo, né? Exatamente. Um beijo no super coração dele. A gente está torcendo pela recuperação. Torcendo muito. Muito carinho e amor para toda a família, para todos os fãs. E muito obrigado por me chamar muito aqui. Obrigada por estar junto com vocês e falar para todo mundo aí através das redes sociais informações que são importantes. Exatamente. E que, enfim, a lição que fica para a gente é pensamento positivo para a recuperação do nosso querido apresentador. Cuidado em casa Por e se favor. encontrar alguém com um acidente assim, ligar para o corpo de bombeiro, para o resgate e não mexer na pessoa de forma inadvertida para evitar lesão secundária. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.